Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa ter você aqui mais uma vez para juntos refletirmos na poderosa palavra de Deus. Quero que você receba esta mensagem com o coração aberto, porque sei que não é por acaso que você chegou até este momento. A vida é feita de encontros, e quando nos encontramos diante da palavra do Senhor, sempre há algo novo para transformar a nossa caminhada. Hoje eu quero te acolher como alguém muito especial, que faz parte desta grande família que o Senhor está levantando para ser luz em meio às trevas. Talvez você esteja enfrentando um dia difícil, cheio de pressões, preocupações ou até mesmo dúvidas, mas eu quero te lembrar que cada vez que paramos para ouvir a voz de Deus, encontramos consolo, esperança e direção. Este tempo que você separa é precioso e mostra o quanto você tem sede de algo maior, algo eterno. E saiba que é o próprio Espírito Santo que te trouxe até aqui, porque Ele quer falar com você de forma direta e clara. Não existe barreira quando a palavra de Deus é liberada. Ela alcança o coração e transforma situações. Então, querido irmão e querida irmã, eu te convido a permanecer comigo até o final desta reflexão, porque tenho certeza de que sua fé será fortalecida e a sua alma será renovada. E antes de seguirmos, eu já te peço que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e, claro, deixe o seu like para que este vídeo alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. Ao final, não esqueça de comentar, porque sua participação também edifica outras vidas. Vamos juntos mergulhar naquilo que o Senhor preparou para nós hoje. Palavra do dia, mensagem e oração do meio-dia. Hoje o Senhor nos convida a refletirmos em uma passagem muito especial que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esta declaração de Jesus nos abre um horizonte espiritual profundo, cheio de significado para a nossa vida prática e para a nossa caminhada de fé. Veja que o próprio Senhor, ao falar de João Batista, reconhece nele uma grandeza singular, pois foi o profeta escolhido para preparar o caminho do Messias, aquele que anunciou a chegada do reino, aquele que batizou o próprio Filho de Deus e cumpriu fielmente o seu propósito. Porém, ao mesmo tempo, Jesus nos traz uma revelação que parece paradoxal. Ainda que João tenha sido o maior entre os nascidos de mulher, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso nos mostra que o padrão de grandeza de Deus é completamente diferente do padrão humano. Enquanto no mundo, as pessoas buscam títulos, posições, reconhecimento e status. No reino dos céus, a verdadeira grandeza é medida pela humildade, pela obediência e pelo relacionamento com Cristo. Esta passagem nos convida a rever os nossos valores e prioridades. Muitas vezes, nos vemos tentando provar algo para o mundo, mostrar nossa força, nossas conquistas ou até mesmo nosso conhecimento. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira exaltação vem do Pai e que não precisamos nos preocupar em ser grandes diante dos homens, mas sim em sermos fiéis diante de Deus. Quando Ele diz que o menor no reino é maior do que João, Ele nos lembra que todos aqueles que recebem o Espírito Santo e caminham com Cristo têm acesso a uma nova dimensão de vida, maior até do que a dos antigos profetas, porque agora vivemos na plenitude do sacrifício da cruz e da ressurreição. Isso significa que você, meu irmão e minha irmã, não é pequeno aos olhos de Deus. Talvez o mundo olhe para você e não reconheça a sua importância. Talvez até pessoas ao seu redor não valorizem quem você é. Mas o Senhor Jesus declara que aquele que se coloca como servo, aquele que aceita ser pequeno neste mundo, é grande no reino eterno. Perceba como esta palavra é libertadora. Nós não precisamos viver correndo atrás da aprovação das pessoas, nem ficarmos presos à comparação com os outros. O reino dos céus nos ensina que ser pequeno, em aparência, mas cheio do Espírito Santo, é mais valioso do que qualquer grandeza terrena. João Batista cumpriu seu chamado com ousadia e verdade, mas até ele ficou limitado à promessa que se cumpriria plenamente em Cristo. Já nós, que recebemos Jesus como Salvador, vivemos a realidade da nova aliança, da graça que nos eleva e nos coloca como herdeiros das promessas. Por isso, quando Jesus fala do menor no reino, Ele está exaltando aqueles que, mesmo sem títulos ou posições, têm a fé viva no coração e caminham segundo a vontade do Pai. Meu irmão e minha irmã, isso deve encher o seu coração de esperança. Talvez você pense que não tem muito a oferecer,
que não tem talentos suficientes, ou que sua vida não tem tanto impacto. Mas eu quero te lembrar, aos olhos de Deus, cada gesto do amor, cada oração feita em silêncio, cada atitude de fé, tudo isso tem um valor imenso e eterno. Não é o tamanho do que fazemos, mas a motivação do nosso coração, que define a nossa grandeza no reino. Hoje, Jesus nos chama a valorizar o que realmente importa: sermos humildes, perseverarmos na fé e vivermos guiados pelo Espírito Santo. É nesse caminho que encontramos a verdadeira grandeza, aquela que o mundo não entende, mas que é preciosa diante de Deus. Quando Jesus afirmou que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher, ele não estava diminuindo os outros profetas ou desprezando a história do povo de Deus. Pelo contrário, ele estava reconhecendo que João tinha um papel singular dentro do plano divino: preparar o caminho do Messias. João foi a voz que clamava no deserto, anunciando que o reino dos céus estava próximo. Seu ministério foi marcado pela simplicidade, pela ousadia e pela fidelidade, mesmo diante das perseguições. No entanto, quando o Senhor acrescenta que o menor no reino é maior do que João, ele nos revela algo grandioso. A chegada do reino inaugurado por Cristo muda completamente a perspectiva de grandeza espiritual. Para entendermos melhor, podemos olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 48. Quando Jesus disse: "Aquele que entre vós todos for o menor, esse é o maior." Esta frase complementa o ensinamento que encontramos em Mateus. A grandeza no reino não está ligada à posição, mas ao coração humilde. É o contrário do que vemos no mundo. No sistema humano, os maiores são os que dominam, acumulam poder e riquezas. Já no reino de Deus, os maiores são os que se colocam como servos, que se rendem ao Pai e que não buscam glória para si mesmos. Um exemplo claro disso é o próprio Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, a palavra nos mostra que, sendo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus como algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo. O maior de todos se fez menor, para que nós tivéssemos vida. Ele nos mostrou, na prática, o que significa ser grande aos olhos de Deus. É viver em obediência, em entrega, em humildade. É por isso que o menor no reino é maior do que João, porque não se trata mais apenas de anunciar a vinda de Cristo, mas de viver em Cristo, experimentando a plenitude da salvação e do Espírito Santo. Outro ponto importante é que João Batista, apesar de ser profeta, ainda viveu dentro da antiga aliança. Ele apontava para o Messias, mas não experimentou a cruz e a ressurreição como nós experimentamos hoje. Isso significa que até mesmo alguém aparentemente simples, um homem ou uma mulher, que entrega sua vida a Cristo e recebe o Espírito Santo, vive em uma posição espiritual mais elevada do que a dos profetas antigos. Isso não é por mérito humano, mas pela graça que Jesus conquistou para nós. Veja como isso é profundo. O menor crente em Cristo, mesmo que não tenha conhecimento bíblico avançado, dons ministeriais ou destaque público, é maior porque vive na realidade da nova aliança, reconciliado com Deus pelo sangue do Cordeiro. Na prática, isso nos ensina a não subestimarmos a nossa fé. Muitas vezes pensamos que não somos capazes de grandes feitos, que a nossa oração é simples demais ou que nosso trabalho para Deus é pequeno. Mas cada passo dado em fé é grandioso aos olhos do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo nos lembra que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as coisas fracas para confundir as fortes. Ou seja, aquilo que o mundo despreza, Deus exalta. Isso nos mostra que a verdadeira grandeza não está em sermos reconhecidos, mas em permanecermos fiéis. Se olharmos para a vida cotidiana, podemos aplicar este princípio em várias situações. Ser grande no reino pode significar ser aquela mãe que ora pelos filhos todos os dias, mesmo sem ninguém ver. Pode ser aquele trabalhador que com honestidade se recusa a participar de injustiças. Pode ser aquele jovem que decide permanecer puro e fiel, mesmo em meio à pressão da sociedade. Pode ser Voca, que mesmo com dificuldades, escolhe confiar em Deus e manter a sua fé viva. Estas atitudes, que parecem pequenas diante dos homens, são de um valor incalculável diante do Senhor. Querido irmão, querida irmã, o ensino de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 11, nos liberta da comparação e nos convida a olhar para a essência da nossa fé. Não importa se você se sente pequeno ou se não tem destaque neste mundo. Aos olhos de Deus, aquele que se coloca como menor, como servo, é o verdadeiro grande.
João Batista cumpriu seu chamado com coragem, mas nós, em Cristo, somos chamados a viver a plenitude do reino. Isso é motivo de gratidão, esperança e motivação para continuarmos a caminhada. Amado irmão, amada irmã, depois de meditarmos juntos nesta palavra tão poderosa, é impossível não sentirmos o coração aquecido pela presença de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 11, aprendamos que aos olhos do Senhor, a grandeza não é medida pela posição ou reconhecimento terreno, mas pela humildade e pela fé que temos nele. Isso significa que, mesmo que você se sinta pequeno neste mundo, saiba que aos olhos de Deus você é valioso e amado. Talvez você esteja passando por situações que te fazem acreditar que não tem importância, que sua vida não tem impacto, mas a verdade é que cada atitude de fé, cada oração sincera, cada gesto de amor que você faz em nome de Cristo tem um peso eterno. O Senhor conhece o teu coração e valoriza aquilo que ninguém mais vê. Quando Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, ele nos revelou um segredo espiritual. Não é sobre quem somos aos olhos do mundo, mas sobre quem somos em Cristo. João Batista foi um profeta grandioso, mas viveu dentro da antiga aliança. Nós, por meio de Jesus, vivemos a realidade da graça, fomos feitos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Isso nos coloca em uma posição de honra diante do Pai, não por mérito nosso, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Essa é a boa notícia que deve encher o seu coração de esperança hoje. Você não precisa ser grande diante dos homens para ser grande diante de Deus. Basta ser fiel, humilde e permanecer firme no caminho do Senhor. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 10, nos lembra: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A exaltação que vem de Deus não depende de aplausos ou de cargos, mas do coração quebrantado. Talvez o mundo não reconheça o valor da sua fidelidade, mas o Pai que vê em secreto recompensará publicamente. Por isso, não desanime se você sente que é pequeno demais. Lembre-se de que no reino dos céus, até mesmo o menor é revestido de grandeza eterna. A sua perseverança, o seu amor e a sua confiança em Deus são tesouros que jamais serão esquecidos. Hoje, quero que você saia desta mensagem com a certeza de que o Senhor tem promessas grandiosas para a sua vida. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Ele não te chamou para viver em derrota, mas para viver na vitória que Cristo conquistou por nós. Se até os profetas da antiga aliança foram grandemente usados, imagine o que Deus pode fazer na sua vida hoje, vivendo sob a graça e guiado pelo Espírito Santo. O seu futuro não está limitado pelas suas condições atuais, mas é determinado pelas promessas eternas de Deus. E neste momento, eu quero orar com você. Senhor amado, eu te agradeço por cada vida que ouviu esta mensagem. Pai, que o coração deles seja renovado pela tua palavra e que eles compreendam o valor que tem no teu reino. Que cada um que se sente pequeno ou insignificante receba hoje a revelação de que, em Cristo, são mais do que vencedores. Dá-lhes forças para permanecerem firmes, coragem para enfrentarem os desafios e esperança para enxergarem além das circunstâncias. Derrama sobre eles a tua paz e confirma que estão debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração seja um fortalecimento para a sua alma. Antes de encerrar, eu quero te convidar mais uma vez. Se esta palavra falou ao seu coração, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as próximas mensagens. Deixe o seu like para que este vídeo alcance outras pessoas. E por favor, comente aqui embaixo o ponto que esta reflexão significou para você. O seu comentário pode ser a resposta que outro irmão está precisando. Vamos juntos espalhar a luz da palavra de Deus.